Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Mais uma vez, nós vamos tentar comentar aqui uma lição do Mestre, o Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente aprender alguma coisa. Vamos primeiro fazer a nossa prece e agradecer a presença dos nossos irmãos trabalhadores espirituais que aqui vêm para nos ajudar. Vamos elevar o nosso pensamento e vamos ler a passagem, o tópico número 116, não só. Vou botar meu óculos, desculpe. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, tópico 9. A caridade é invariavelmente sublime, nas melhores manifestações. Todavia, inúmeras pessoas, muitas vezes, procuram limitá-la, ocultando-lhe o Espírito Divino. Muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. Caridade, porém, representa muito mais que isso para os verdadeiros princípios do Evangelho. Em sua carta aos Filipenses, oferece Paulo valiosa assertiva com referência ao assunto. Indispensável é a caridade do cristão fiel, abunde em conhecimento elevado. Quer dizer, tenha bastante assunto sobre conhecimento elevado. Certo benfeitor distribuirá muito pão, mas permanece deliberadamente nas sombras da ignorância, do sectarismo ou da autoadoração. Não estará faltando com o dever de assistência caridosa a si mesmo? Espalhar o bem não é somente transmitir facilidades de natureza material. Muitas máquinas, nos tempos modernos, distribuem energia e poder automaticamente. Caridade essencial é intensificar o bem sob todas as formas respeitáveis, sem olvidarmos o imperativo do auto-sublimação, para que outros se renovem para a vida superior, compreendendo que é indispensável conjugar no mesmo ritmo os verbos dar e saber. Muitos crentes preferem apenas dar aos outros, circunscrevem simplesmente em saber as atividades de todos os benfeitores dessa espécie. São úteis, mas incompletos. Ambas as classes podem sofrer presunção venenosa. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Nós vemos aí, meus irmãos, que é necessário em todos os sentidos, porque o Divino Mestre nos ensinou sempre que nós devemos observar todos os ângulos da nossa vida para retificarmos
digamos assim, aquelas pontas agudas e transformarmos justamente numa coisa macia. Ou seja, fazer tudo de maneira de acordo com a lei divina. Vamos fazer a nossa prece. Obrigado. Vamos fazer a nossa prece, meus irmãos. Nós contamos com a presença dos nossos irmãos trabalhadores e ficamos imensamente gratos por essa bênção misericordiosa que eles trazem para nós, essa luz, esse clarão que ilumina nossa mente para nós podermos cada vez mais discernir melhor todas as coisas que vão ser ditas aqui. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, amado Mestre, permite que nós possamos vos agradecer a misericordiosa bondade da Tua divina luz, que ilumina o nosso ambiente, ilumina o nosso coração e ilumina todos aqueles que estão nos ouvindo esse pronunciamento humilde e despretensioso para aprendermos os Teus ensinamentos, Senhor. Obrigado por tudo. Que a Tua luz e a Tua paz se derrame sobre todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Nós sabemos que existe doente de toda a natureza, deficiente físico e mental, no plano físico, no plano espiritual, cegos, surdos, mudos, enfim, aqueles que não conseguem nem levantar de uma cama, estão numa cama de roda. É isso. Nós vos agradecemos a bênção de podermos compreender, Senhor, que todas essas coisas não são nenhuma punição para nós. É a necessidade que nós temos de aprender novamente a voltar ao caminho, porque nós desviamos muito do caminho. Somos aqueles filhos pródigos que se lançaram justamente na condição terrível do erro. Mas nós refletimos e voltamos novamente ao aconchego misericordioso do nosso amado Pai. Senhor, ajuda-nos a encontrarmos a possibilidade de orar por esses irmãos, todos eles, os necessitados, os obsessores, os espíritos que desencarnam e não acordam, os nossos irmãos que são deficientes físicos, os velhinhos nos asilos, as crianças nos orfanatos, os detentos nos presídios e loucos nos manicômios. Permite, Senhor, que possamos orar também por aquelas criaturas viciadas que se amontoam em comunidades infelizes e viciadas de toda a natureza. Que a Tua luz se faça sobre eles, que haja uma possibilidade da misericórdia de Deus, nosso Pai, o Supremo Senhor do Universo, derramar sobre eles a possibilidade de melhora, de acordar para a realidade espiritual da vida. Obrigado por tudo, Senhor, que a Tua luz, que a Tua paz e a Tua misericórdia seja com todos nós e com todas as pessoas que ouvirem esse pronunciamento humilde e despretensioso. Graças a Deus. Vamos iniciar nosso trabalho do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 8º, os que têm puro coração. Né? Vamos ler aqui a passagem
dos ensinamentos do Divino Mestre para nós podermos avaliar. Pecado por pensamento é adultério. Aprendeste que foi dito no tópico número 5 deste capítulo, nós temos a lição do Mestre. Ele falou, aprendeste que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. É a passagem de Mateus, no capítulo 5, versículo 27 e 28. Nós sabemos, de certeza absoluta, que essa é uma verdade, porque não foi dito por qualquer pessoa. Foi dito justamente pelo Divino Mestre. É o nosso guia e protetor do planeta Terra. Nós sabemos da importância que tem os seus ensinamentos, porque os ensinamentos de Jesus, nosso Mestre, representam e são realmente as palavras de nosso Pai, através dos lábios do nosso Mestre querido, Senhor Jesus. Então, nós sabemos que hoje a nossa humanidade ainda caminha como criança espiritual. E nós sabemos que o fruto não oferece a condição de alimentação para ninguém quando ele está verde ou quando ele está nascendo. Então, nós somos ainda necessitamos muito, demasiadamente, dessa condição de crescimento, para nós compreendermos melhor. Porque nós vemos, por exemplo, uma criança, né? A criança, ela nasce, aí começa a crescer e vai se desenvolvendo. E só quando ela atinge uma certa idade, ela tem um pouco de compreensão das coisas. É como está acontecendo conosco. Deus, nosso Pai, Ele releva determinados erros nossos, mas nós também precisamos fazer um esforço para melhorarmos. Porque, do contrário, como é que nós vamos evoluir, gente? Não é? É preciso. Nós temos que fazer o possível para vencer as dificuldades. É difícil? Claro que é. Nós sabemos de certeza absoluta que é dificílimo. Porque nós, os espíritos, somos os frutos no universo que mais lentamente nos desenvolvemos. Por exemplo, nós sabemos que hoje nós estamos aqui já como espírito nessa natureza, nós temos mais ou menos o quê? Segundo André Luiz, 1,5 bilhão de anos. Isso aí a gente ainda está tateando, porque o nosso progresso, depois que nós recebemos o livre-arbítrio, ele corre por nossa conta. Porque ninguém pode colocar dentro de nós aquilo que só nós podemos. Se nós, digamos, não temos essa condição, essa vontade, esse desejo de melhorar, fica ruim para nós. Por quê, meus irmãos? Porque nós precisamos evoluir.
Nós precisamos andar para frente para chegar a uma condição melhor. E isso aqui que o mestre disse, por exemplo, que nós cometemos adultério. Nós sabemos que hoje a nossa população, digamos assim, nosso povo, ainda se encontra em condições muito aquém do necessário. Nós precisamos crescer. E esse crescimento, muitas vezes, por incrível que pareça, muitas vezes a gente precisa dar topada para aprender que ali tem um obstáculo. E nós fazemos isso e vamos aprendendo a melhorar o nosso íntimo. Então, o adultério, que não deve ser praticado, ainda não está, muitas vezes, na pauta da nossa possibilidade, né? Porque nós sabemos, com todo respeito, que hoje se adultera muito. Mas por que isso? Porque o ser humano ainda não alcançou uma consciência dos seus deveres. Porque a criança, por exemplo, uma criança, ela só consegue verificar certas coisas quando ela aprende. E nós vamos aprendendo devagar, mas nós vamos chegar lá, nós vamos melhorar, nós vamos deixar justamente esses impulsos animalizados para trás e vamos chegar à condição de espírito equilibrado, aí vamos cada vez mais caminhando para frente. No tópico 6 do Evangelho, diz aqui, segundo o Espiritismo, a palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, no sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como, por exemplo, nesta passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. São Marcos, versículo 8, versículo 38. Capítulo 8, versículo 38. Nós vemos aqui o seguinte, né? Que é condenável, mas nós temos que fazer o seguinte: se a gente não pode fazer uma coisa de uma só vez, por exemplo, dominar um vício, que é muito difícil, porque o vício, quando se radica na nossa personalidade, no nosso íntimo, é difícil de arrancar. É todo tipo de vício, né? Aquilo a gente sente prazer em fazer aquilo e sentir aquilo. E é preciso que a gente tenha justamente a força necessária, a fé necessária para pedir a Deus e a humildade mais profunda que existe. Para a gente pedir a Deus, porque diante do Senhor do Universo, nós devemos um respeito muito profundo. É algo sacrossanto, que na hora de uma oração, do pensamento e do pedido, nós temos que fazer o possível para reduzir a nossa condição de espírito ainda muito, muito recuado. Diz aqui
no tópico 6, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Então, o que nós temos que fazer? Porque nós somos ainda seres muito recuados, muito, digamos assim, distantes da nossa verdadeira perfeição, do nosso equilíbrio. Então, o que nós temos que fazer? Se nós temos uma ferida muito terrível no nosso corpo, que está consumindo as nossas energias, o que a gente tem que fazer? Ir curando essa ferida devagar para que ela possa sarar. E o que acontece conosco em humanidade, nós ainda não temos essa condição elevada do espírito maduro, que ele tem força para resistir a determinadas coisas. Então, nós temos que fazer esse esforço contínuo. Nós temos que nos esforçarmos para chegarmos à condição justamente de alcançarmos essa possibilidade. No tópico 7, diz o seguinte: esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza. Quer dizer, nenhuma condição nós alcançamos com aquele objetivo, porque o pensamento mau expressa uma vontade. A vontade, justamente como ele falou aqui, né? Que quando um homem olha para uma mulher com um mau olhado, com um mau desejo, com ela já cometeu adultério. Nós sabemos disso e nós vamos fazendo um esforço para ir cada vez mais eliminando essa possibilidade. Porque quando nós sofremos de uma enfermidade, o que é que acontece? Essa enfermidade só tinha um que apagava direto, que foi Jesus, né? Que curava cego, surdo, mudo, leproso, paralítico, essas coisas todas, nós sabemos. Mas ele tem poder realmente, porque nós sabemos por informação de espíritos que trazem através da YouTube, que o Divino Mestre já habitou 11 planetas. Esses planetas já se desfizeram e ele permanece. Então, ele tem uma capacidade que nós nem de longe nós desconfiamos. Nós precisamos realmente instituir dentro de nós o respeito profundo e amor por esse ser tão maravilhoso e sublime que desceu das excelsitudes da sua grandeza espiritual para chegar aqui na Terra, esse verdadeiro lamaçal. Mas vamos para frente. Cumpre-se faça aqui importante distinção. À medida que avança a vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições. Nós vemos aí, nós temos o exemplo do filho pródigo, né? Que ele estava cheio de desejos inferiores. E o pai, então, deu dinheiro para ele, deu a fortuna que ele precisava, foi. E ele saiu pelo mundo fazendo tudo que deu na telha dele, né? Porque nem sempre o que a gente quer fazer, que dá prazer, serve para nós. Aquilo é
muitas vezes proibido. Mas o que acontece? Em geral, nós gostamos das coisas proibidas. E isso, entendeu? É normal para os seres humanos que ainda estão nessa condição daqui, que a Terra é de expiações e prova, não pode ter santinho aqui. Aqui tem espíritos ainda em expiação e prova. Aquele espírito que tem expiação e prova ainda é muito devedor e muito falho. Então, continuando. Cumpre-se, faça aqui uma importante distinção. À medida que avança a vida espiritual, a alma enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco das imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade, do que demonstre em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo que mau pensamento lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer o mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte, contente com a sua vitória. Nós podemos fazer o seguinte: nós sabemos que é muito difícil determinadas coisas e tendências que nós temos de resistir. Mas o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que confiar em nós mesmos e em Deus, nosso Pai, em primeiro lugar. Nós temos que fazer um esforço para nos desvencilharmos dessa falha. Por quê? Porque Deus, nosso Pai, quer que nós pratiquemos a retidão de caráter. A retidão de caráter é uma necessidade que todo espírito necessita. Por quê? Porque justamente vai nos conduzir para a verdadeira felicidade. Quando nós alcançarmos uma condição melhor, nós vamos ver que todos aqueles vícios que nós alimentávamos não vale a pena. São coisas que justamente nos deram uma possibilidade de vitória porque nós conseguimos vencê-los. E cada vez mais a gente tem que ir para frente porque o nosso Criador nos criou para a evolução, para nós chegarmos à condição do espírito equilibrado e para ir afora, para frente. Aquele que se, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato, se não o leva a efeito, não é porque por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpado quanto seria se o cometesse. Olha, nós vemos aí que nem precisa cometer o ato. Basta o desejo, né, que a gente já manchou o nosso íntimo. Mas como nós sabemos, nós somos espíritos ainda em evolução. Nós estamos ainda como criança espiritual nos arrastando devagar. Nós precisamos nos esforçar para compreender melhor as lições do Divino Mestre. Então nós temos que fazer o seguinte: é adultério a gente olhar uma mulher e desejá-la? A gente vai fazer o seguinte: vamos começar a bloquear um pouquinho isso. Vamos removendo devagar esse defeito. E chegará uma hora que nós
não precisamos mais nos preocupar, porque aquilo já não faz efeito. Você vê, por exemplo, uma figura, uma imagem, muitas vezes, depois aquilo fica, no início você fica admirado, fica eufórico, mas depois vai, cada vez mais, vai arrefecendo, chega um ponto que fica natural. Então, esse ponto natural é quando a gente se desvencilha daquela condição. Mas isso demora muito. Por quê? Porque demora porque é feito por nós, cada uma pessoa, né? E salvação é justamente isso. Quem salva na realidade somos nós, porque a gente tem que se manter numa condição de vigilância, de respeito profundo por nós, pela nossa consciência, para que nós possamos merecer a graça da misericórdia de ser filho do nosso Pai. Vamos ler mais um pedaço. Em resumo, aquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que não repele, há progresso em vias, mas que repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal, nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, no outro, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas as gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Ora, nós vemos tudo isso, que o nosso pensamento é o fator justamente do nosso acerto ou do nosso erro. Nós vamos fazer o possível, né, para acertar. Quando nós estamos justamente buscando essa condição, o que é que acontece? É claro que a bondade de Deus, que está dentro de nós e fora de nós, nos ajuda. Ele está tentando sair da casca do ovo, né? Aí o ovo quebra. Aí sai a ave daquele ovo. E nós estamos não no ovo mais, nós estamos andando já. E nós temos já uma certa percepção. E essa percepção nós vamos pedir a Deus que nos ajude, dê força para nós irmos para frente. Porque é como um vício. Nós todos temos esse vício. Nós não queremos, nós queremos facilidade, nós queremos não fazer força, não fazer... nós queremos tudo na mão, mas não pode ser. Nós temos que fazer o esforço. É como, por exemplo, aqui para a gente conseguir, digamos assim, um domicílio, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar muito para conseguir esse domicílio, para comprar, para nós possuirmos ele, para melhorar as nossas condições, digamos assim, de equilibrar nossas finanças. E assim, meus irmãos, o equilíbrio da alma é muito mais necessário. Nós precisamos fazer esforço para obedecer à bondade de Deus. É difícil. Por quê? Porque é como aquele membro está completamente enrijecido e nós vamos fazer esforço para ele funcionar. Ele vai doer, mas depois dessa dor, com bastante exercício, ele passa aquela dor, aí melhora e surge o equilíbrio, surge a alegria para nós. É a alegria justamente espiritual diante de Deus, nosso Pai, esse benefício tão maravilhoso. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus,
Mestre querido, mais uma vez, permite, Mestre amado, que possamos nos dirigir a vós para suplicar a bênção da vossa divina luz. Derrama sobre todos nós aqui presentes a claridade misericordiosa do teu amor, para que nós possamos elevar sempre o nosso pensamento, humildade profunda em nosso coração, para buscar o aconchego da tua misericórdia. Mestre querido, apiedai-vos de todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, os viciosos, os criminosos, os corruptos, enfim, todos aqueles que necessitam extremamente de assistência, que a tua luz misericordiosa seja com eles e conosco também. E ajuda-nos nesse momento a elevarmos o pensamento ao nosso amado Pai, o Supremo Senhor absoluto do universo infinito. Pai amado de misericórdia infinita, que a tua luz se faça para nós, hoje e sempre. Que a tua paz seja conosco. Graças a Deus.